Fala, Ender People! Bem-vindos a mais um tutorial desse canal e dessa vez é sobre modelagem de arquitetura, mais especificamente modelagem deste aparador aqui, ó. Você vai aprender a modelar ele do zero dentro do 3D Studio Max. E olha só, para te ensinar a modelar esse aparador, eu vou dar as boas-vindas ao nosso novo meta-professor chamado Peter. Ele é especialista em modelagem de arquitetura no 3D Studio Max. Então, fiquem com a aula do nosso querido Peter e modele o seu aparador aí. Depois me diga o que achou da nossa aula de hoje. Valeu! Fala, Render People! Você ainda não me conhece, então eu vou me apresentar. Eu sou o Peter, seu meta-professor de modelagem no 3ds Max. No vídeo de hoje você vai aprender a modelar esse aparador aqui. E vamos usar técnicas de modelagem que vão te ajudar a ser mais eficiente, não importa o objeto que estiver modelando. Vamos começar! Vai ser bem simples, nós vamos utilizar apenas algumas formas básicas, por exemplo as linhas, os planes e alguns box. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar as medidas do meu aparador. Eu já tenho aqui minhas referências, e eu tenho também a medida que eu quero. Com isso, eu vou vir aqui em Create, e vou criar um box com essas medidas. Clico e arrasto, solto, subo um pouco o mouse, clico novamente. Vou vir aqui em Modify e eu vou modificar essas medidas. De largura vai ter 180. Então eu coloco aqui 180 centímetros. A profundidade vai ser de 45 centímetros, e a altura de 75 centímetros. Agora, o que a gente vai fazer com esse box que criamos, é converter ele em polígono. Vou selecionar aqui por linhas, então eu seleciono todas essas linhas, e venho aqui em Create Shape from Selection. Nesse caso eu quero que seja linear, então eu dou um OK. Posso sair aqui do comando de linha e esse box eu já posso deletar. Para que essas linhas não se mexam, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou dar um Freezer Selection. Dessa forma eu não vou conseguir mexer nela, porque aqui eu quero que ela sirva apenas de base para que a gente consiga fazer o nosso móvel. Feito isso, eu vou voltar aqui para minha referência. A gente pode notar que esses pés vão até o topo. Essas madeiras laterais, elas são cortadas aqui. No caso elas não vão até o final, então é isso que a gente vai fazer. Para dar início, vou vir aqui em Create e depois aqui em Shapes. Vou criar aqui uma linha e vou ativar o meu Snap. Vou clicar aqui embaixo, e aqui em cima vamos fazer a primeira linha. Agora vem o macete, se você clicar com o botão direito, você corta essa linha, mas ainda não sai do comando. Então, vou fazer essas outras 3 linhas usando esse comando para contornar as linhas do nosso móvel. A próxima etapa que a gente vai fazer é aplicar um modificador chamado Sweep. Então eu vou vir aqui na minha lista de modificadores, apertar a tecla S e ele já vai trazer aqui a opção Sweep. Ele trouxe essa forma aqui diferente porque aqui eu tenho uma lista de algumas formas que ele me traz. Por exemplo, esse aqui tem esse formato de C. Tem também esse outro com essa viga. Enfim, são vários e vários formatos. No momento, o que eu quero é que ele seja quadrado. Então vou clicar aqui e vou modificar as medidas dele. Eu quero que ele tenha 3 cm por 3 cm, e eu quero que ele fique dentro desse box, porque esse box aqui é a medida total do meu modelo. Para fazer isso eu vou aqui em Sweep Parameters. Eu tenho a opção de modificar a direção dele. Como aqui ele já encaixou, ficou na parte de dentro, eu posso simplesmente copiar esse comando e colar nessa outra linha aqui. Como desse outro lado já encaixou, vou fazer isso nas outras duas. Vou dar um Paste. Como aqui não ficou, eu vou mudando a direção até ele encaixar. Também vou fazer isso nas outras linhas. Vou colar. Já caiu aqui na posição certa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E nesse aqui também. As madeiras laterais aqui vai ser a mesma coisa. Para tornar esse processo mais rápido, eu posso fazer o seguinte. Seleciono todas as linhas e venho aqui em modificador e dou um Paste. Só que tem um porém. Quando eu colo esse modificador ele vem como instância. Então se eu modificar um, os outros também são modificados. Não é isso que eu quero. Então esse aqui, como ele já encaixou, eu vou selecionar aqui para tornar ele um objeto único. Para que os outros objetos não sejam alterados, eu posso simplesmente selecionar aqui. Quando ficar apagado é porque ele é um objeto único.
Com ele selecionado, eu posso novamente mudar a direção até ele encaixar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tornar ele único e vou modificar a direção. Faltou esse aqui de cima, então agora você já sabe, pode repetir o mesmo processo. Feito isso, vamos selecionar todos esses objetos e a gente já pode atachar eles. Primeiramente eu preciso converter um deles, então eu venho aqui para converter ele para polígono. E com esse objeto selecionado posso vir aqui em Attach, que é esse quadradinho aqui do lado. Vai abrir essa lista aqui. Só vai aparecer nela o que tiver na minha tela. Então como eu tenho toda a minha base aparecendo na minha viewport, eu posso simplesmente selecionar tudo isso e dar um Attach. A gente já tem a base do nosso móvel pronta. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é o tampo desse aparador. A gente pode notar aqui duas coisas. Primeiro é que essa parte de baixo aqui do tampo é inclinada. Se você observar bem, ela também tem esses recortes aqui na parte de cima. Então a gente vai fazer isso também. Para isso você vem aqui em Create. Vou criar aqui em Geometria um plane. O meu Snap já está ativado, então eu vou clicar aqui nessa ponta. Vou arrastar até essa outra. Eu posso tirar essas divisões por enquanto. Vou aplicar um modificador Shell. Aperta a tecla S e ele já vai estar aqui em cima. Esse Shell aqui vai ter 2 cm de tamanho. Eu vou aplicar aqui um modificador Edit Poly, assim a gente pode mexer nessa face. Para isso você vem aqui na seleção por polígono. Seleciona essa face aqui e dá um Extrude. Isso é para fazer a parte reta aqui do tampo do nosso aparador. Eu acredito que ela tem aproximadamente meio centímetro, então vou colocar aqui, 0,5 centímetros, e dou um OK. Outra coisa que a gente vai fazer é essa inclinação aqui. Então vou selecionar aqui por linha. Seleciono essa linha aqui de baixo, vou apertar o W para ativar o Move. Eu quero trazer essa linha aqui, para o meio dessa madeira. Você pode notar que ele não está encontrando no meio da madeira, e por quê? Porque eu tenho que vir aqui no meu Snap e com o botão direito, ativo essa opção de Midpoint. Assim ele vai encontrar o meio do objeto. Fecho aqui e seleciono o meio do objeto. Agora sim ele encontrou. Com essas outras laterais eu vou fazer a mesma coisa, sempre pegando o meio dessas madeiras. E por fim essa última parte. Feito isso, a gente vai selecionar essas linhas aqui de cima para fazer os recortes do nosso tampo. Então eu vou selecionar essas duas linhas e aplicar um Connect nelas. O Connect vai fazer uma linha entre essas duas linhas aqui que eu selecionei. Para que o nosso móvel fique como da referência, precisamos de 4 linhas. Uma coisa que eu vou aproveitar para fazer aqui, é deixar essas 3 linhas mais ou menos na mesma distância. Essa outra que é mais afastada, eu consigo arrumar depois manualmente. Vou diminuir um pouco essa medida aqui. Antes de dar um OK, eu vou mover ela aqui para o lado. Agora é só dar um OK. Essa outra linha, eu vou mover ela em menos 10 centímetros. Acredito que aqui já vai estar bom. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar essas 4 linhas, e eu vou aplicar um Extrude nela. Vou vir aqui no Settings do Extrude. Eu quero que esse Extrude tenha 1 mm de largura. Lembrando que vai ser 1 mm para cada lado, então vai ter um total de 2 mm aqui. Eu também quero colocar uma altura nela, ela vai descer um pouco. Essa altura aqui eu vou colocar com menos 0,4, e dou um OK. Essas faces aqui não ficaram corretas, porque aqui é vazado, então o que eu vou fazer? Vou vir aqui na seleção por polígono. Vou selecionar essa face aqui e vou dar um Delete. Essas daqui também eu quero fazer a mesma coisa, seleciono elas segurando Ctrl e dou um Delete. Feito isso, eu venho aqui na seleção por borda. Vou selecionar essa borda e vou vir aqui e aplicar um capo, assim ele vai fazer esse fechamento correto para mim. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, volto aqui em polígono. Vou deletar essas faces, segurando o Ctrl novamente para selecionar elas. Vou dar um Delete de novo. A seleção por borda para selecionar essa face. Nessa borda aqui, vou dar um Cap novamente. E feito isso a gente também já tem o nosso tampo pronto. Nosso próximo passo aqui é fazer o pezinho. Você pode notar que essa parte de baixo do pezinho é um pouco afastado daqui da borda, então a gente vai cuidar desse detalhe também. Vamos usar linhas para fazer isso. Então vem aqui em Shapes. Clica aqui em linha. Vou fazer toda essa volta interna com as linhas. Tendo contornado tudo, novamente eu vou usar um modificador Sweep. Aqui em lente eu vou colocar 0,5 centímetros. Essa largura está com 3 centímetros. Então eu vou colocar com meio centímetro a menos. Agora vai ficar com 2,5. Coloco 2,5 aqui, e aí já ficou na posição correta. Caso não fique na posição correta, você pode simplesmente vir aqui e alterar a posição dele. Mais uma etapa do nosso móvel concluída.
Mas ainda está faltando a gaveta. Para criar isso, a gente vai primeiramente fazer um box. Pode ser um box com qualquer medida. Isso não vai interferir. Vou vir aqui no modificador do box e vou alterar essas medidas. Aqui em Land, vou colocar 45 cm, que é a profundidade que tem a mesa. Em Widget eu vou colocar 80 cm. De altura, vou colocar 12 cm. Eu vou novamente vir aqui em Align e eu vou alinhar com o tampo. Assim vai ficar certinho. X, Y e Z. Pivô com pivô. Dou um OK aqui. Vou apertar a tecla F para vir para a vista front. Vou apertar a tecla G para desligar o grid. Aqui eu vou alinhar com esse canto esquerdo da mesa, então vou pegar esse canto aqui, lembrando que eu tenho que estar com X e com Y ativado. Então clica aqui no meio, vou pegar aqui no cantinho e vou alinhar nesse canto. Vou voltar aqui para minha perspectiva apertando a tecla P, e eu quero deixar esse afastamento aqui. Vou colocar esse afastamento com a mesma largura dos pés, que são 3 cm. Aqui no X positivo, para onde a seta está apontando é sempre positivo. Vou colocar aqui 3 cm, e aqui no eixo Z eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é negativo. Menos 3 cm. A gaveta em si está pronta. O que a gente vai fazer agora é esses suportes. Para isso eu vou fazer ele com a mesma largura, que é 3×3. Vou então criar uma box aqui qualquer e vou colocar ele com 3×3. A altura por enquanto eu vou deixar assim, depois eu corrijo ela. Então vou vir aqui na minha vista topo. Uma coisa que eu vou fazer para facilitar a nossa visualização é selecionar a gaveta e esse suporte aqui. Apertando Alt Q, eu consigo isolar elas. Posso tirar o G aqui, que é o grid também. Vou alinhar primeiramente ele aqui no canto. Vou colocar ele mais ou menos aqui, a 10 cm no X e 10 cm aqui no Y. Agora eu quero fazer mais 3 peças. Eu quero fazer exatamente no mesmo lugar, um aqui e outro aqui. Para isso, eu vou vir aqui em hierarquia, vou em Affect Pivô e vou alinhar o pivô com essa gaveta aqui. X, Y e Z, pivô com o pivô, dou OK. Vai ficar aqui no centro. Feito isso, posso vir aqui em Modify e aplicar um modificador chamado Symmetry, que ele vai fazer esse espelhamento para mim. Então eu venho aqui no eixo X primeiramente, se ele não aparecer, eu posso simplesmente vir aqui e apertar um flip. Vou vir aqui no eixo Y e fazer a mesma coisa. Subiu novamente, venho aqui em flip e ele já vai criar essas 4 peças aqui para mim. Posso voltar aqui para minha perspectiva, vou voltar aqui com os meus outros objetos, clicando aqui. Vou vir na vista front, seleciono novamente esses objetos e eu vou novamente aqui em Affect Pivô. Aí centralizo de novo o pivô no objeto novamente. Vou trazer eles aqui para cima. Eu quero alinhar primeiramente essa parte aqui de baixo com a minha gaveta. Eu venho em Modify. O que eu quero é aplicar de novo o modificador Edit Poly, que aí eu consigo mexer nos vértices do objeto. Seleciono aqui para o vértice selecionar essa parte aqui de cima. Eu vou trazer aqui no eixo Y, aqui para baixo do nosso tampo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, é a parte da gaveta. Vou selecionar e vou sair aqui do comando. Selecionando minha gaveta, vou novamente aplicar um Edit Poly. Vou vir aqui para o polígono, e vou selecionar esse polígono aqui. Eu quero fazer um detache, porém esse detache aqui vai ser como clone. Ele vai copiar essa face aqui para mim, dou um OK e posso sair aqui do comando. Vou selecionar a minha face aqui e vou aplicar um shell nela. Assim ele vai fazer uma extrusão para mim. Eu quero que ele tenha 1,5 cm. Porém, aconteceu uma coisa. Essa parte da gaveta passou aqui para frente do móvel, e eu não quero isso, eu quero que ela fique exatamente aqui nesse alinhamento. Então para corrigir isso, eu seleciono esses 2 objetos aqui. Posso aplicar um Edit Poly nos 2 ao mesmo tempo e vir em Vertex. Vou selecionar todos esses vértices aqui, então estou selecionando o vértex tanto dessa parte aqui de trás quanto essa parte da frente da gaveta. Vou pegar aqui no eixo Y, nesse ponto aqui, eu vou alinhar aqui no início da minha madeira. Agora sim ela está correta. Nosso móvel então está quase pronto. O que a gente vai fazer agora é adicionar alguns detalhes para ficar mais realista. Por exemplo, essa parte aqui do móvel tem esses encaixes. Vamos fazer isso agora. Para isso vamos vir aqui em Create e criar um plane. Lembrando que o meu Snap já está habilitado. Eu preciso também habilitar aqui meu Autogrid. Esse Autogrid ele vai criar a face na direção que eu tô com o mouse em cima. Vocês podem notar no eixo Z, que ele está apontando para cima. Se eu mudar para essa face, ele muda a direção do eixo Z. Vou criar aqui desse lado, para ficar igual à nossa referência. Então eu vou selecionar aqui em cima dessa face. Clico e arrasto para cá. E aqui a gente pode ver que aqui tem 5 divisões. Eu vou fazer elas também. Vou vir aqui e vou aumentar o número de segmentos, vou deixar com 5.
Esse plane, eu posso converter ele para polígono. Vou selecionar aqui então. Primeiro vou selecionar essas duas faces aqui, que vai ser essas duas partes marrom. Então vou vir aqui e dar um detache. Dou um OK e vou fazer essa parte aqui do centro. Seleciono ela, dou um detache e dou um OK. Posso sair aqui do comando e o restante eu não vou precisar, então posso simplesmente dar um delete. Elas estão bem no centro dessa divisão, então eu vou ajustar isso aqui. Vou selecionar aqui minhas faces, aperto F3 para facilitar. Essa aqui tem duas, ela vem na parte da frente, então eu vou arrastar ela aqui pro meio. Já essa outra aqui eu vou arrastar o centro dela para cá. Vou rotacionar ela em 90 graus. Para isso preciso habilitar aqui o meu snap de ângulo. Giro aqui em 90 graus. Vou mover pro eixo Y, aqui, para essa posição. Feito isso, eu vou aplicar um modificador Shell para que ela crie uma espessura. Essa espessura vai ser bem pequena, vai ser apenas para ela ficar um pouco mais para fora. Então, vou inicialmente colocar com 1,1. Pode ser até menos, 0,05. Eu vou arrastar ela aqui um pouco para dentro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um F3 e vou selecionar aqui essas duas faces. Vou também aplicar o modificador Shell, já vai vir com a mesma espessura. Vou simplesmente puxar um pouquinho para dentro e deixar só essa pontinha aqui do lado de fora. Feito isso, posso clicar com o botão direito e converter para polígono. Vou dar uma tachar nessas duas peças, pode ver que elas vão ficar unidas. Vou vir aqui em Align e clico aqui no meu tampo. Tá tudo correto aqui, então OK. Sai daqui do Affect Pivot, e aqui novamente eu vou aplicar o modificador Symmetry, que ele vai fazer aquelas 4 cópias pra gente. Aqui ela já fez a primeira, no eixo Z. Vou vir aqui no eixo X e ela já vai criar essas 4 cópias para mim. Feito isso, vou vir aqui no eixo Z com o Shift pressionado. Vou fazer uma cópia aqui para baixo. Então vou trazer ele aqui para baixo e vou ligar meu Snap novamente. Vou pegar aqui no centro dessa parte aqui e levar até o centro da minha madeira. Então já temos esse detalhamento pronto. Para dar aspecto ainda mais realista, vamos fazer alguns chanfros em todos esses objetos. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todo o meu objeto. Vou converter eles para polígono. Primeiramente vou vir aqui na minha base, vou aplicar modificador chamado Chamfer. É ele quem vai fazer esse arredondamento aqui nas bordas. Aqui está muito grande. Vou colocar com 0,2 e vou adicionar mais alguns segmentos para que ele fique mais arredondado. Feito isso, eu vou copiar esse modificador. Vou vir aqui na minha gaveta e vou atachar essa gaveta com essa parte de trás. E vou atachar também com essas partes aqui de apoio. E agora sim eu posso colar meu modificador Chamfer. Aqui na parte dos pés eu também vou fazer isso, dou um paste. Essa parte do detalhamento, como ela é bem pequena, eu acredito que não vai precisar. Então vou deixar assim. Só que aqui na parte do tampo eu também quero deixar ela com chanfro. Vou colar aqui então. Mas olha só, aqui ficou bem grande, então eu vou diminuir bastante isso aqui. Vou deixar aqui com 0,02 ou 0,01. Acho que o 0,02 já está bom. Agora a gente pode notar que aqui ficou com essa parte sombreada um pouco esquisita. Então para isso eu posso simplesmente vir aqui, adicionar um modificador chamado Smooth, que ele vai dar uma suavizada nessas bordas. Feito isso, a gente pode fazer o seguinte, como todas essas partes aqui são com o mesmo material, vamos atachar todas elas. Então vamos ter esse material de matéria mais clara e essa parte de madeira mais escura. Simplesmente vou pegar esse detalhamento aqui, botar atachar com esse aqui de baixo. Posso vir aqui em Hide Selection para esconder o objeto. Vou pegar uma dessas partes aqui e converter para polígono. Aqui em Attach List, posso selecionar todos esses objetos, e simplesmente dou um atachar. Ele já vai juntar todos esses objetos. Posso vir aqui com o botão direito, dar um Hide All para mostrar novamente o detalhe. Aqui eu quero só trocar a cor, para que fique um pouco mais parecido com a nossa referência. Vou colocar uma cor qualquer aqui nessa madeira mais clara. E nessa madeira mais escura eu vou colocar essa cor marrom. Uma outra coisa que faltou a gente corrigir, é que a gente tinha feito esse box como referência, mas se você notar, o tampo ela tá ultrapassando essa medida, e eu não quero isso. Então o que eu vou fazer é selecionar todos esses objetos aqui, e aplicar um modificador Edit Poly. Vindo aqui pro vértice e vendo aqui pela vista front, posso selecionar todos esses vértices aqui de cima e simplesmente mover para cima ou para baixo, e assim dessa forma dá para corrigir a altura. Então vou vir aqui na ponta de cima e vou arrastar aqui para baixo, com o meu Snap ativado. Posso sair aqui do comando, e agora sim o nosso móvel está na altura correta.
Vou vir aqui e dar um unfreeze para descongelar essa nossa referência. Posso selecionar ela aqui e simplesmente deletar. Agora aqui no nosso móvel, posso selecionar ele inteiro e vir aqui em grupo. Vou chamar ele de aparador. E agora sim, galera, o nosso objeto está finalizado. Eu curto muito ver como dominar os modificadores do Max te permite ser rápido e preciso na modelagem, igual fizemos com o modificador Symmetry. Se você curtiu esse tutorial, não esquece de se inscrever aqui no Off3D Academy, porque tem muito mais coisa irada vindo por aí. Por hoje é isso. Obrigado por assistir até aqui. Dá-lhe render!